Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa fofurinha aqui de 8 centímetros. Fiz no fio amigurumi, bolei aqui uma solinha específica para esse tamanho, tá? Vou ensinar também nos tamanhos 9 e 10 centímetros. Espero que vocês gostem. Se já gostaram aqui do nosso sapatinho de hoje, deixa aí o seu curtir. Se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e seja muito bem-vindo. Bem, como eu falei, foi feito no fio amigurumi e é bem fácil e rápido de fazer. Acredito que você vai tirar aí de letra. Como sempre, faça um passo a passo bem detalhado, com todas as etapas. Então, fica bem fácil de você tá aí aprendendo a fazer esse sapatinho, tá? Enfim, sem mais delongas, já vamos passar para a lista de materiais. Os fios utilizados foram somente amigurumi, tá? Ele tem 492 de tex, é um fio bem grossinho, mas muito macio, deixa um sapatinho bem maciozinho, confortável para o bebê usar. A cor que eu utilizei é 3046 e a branca, né, que é a 8001. Bem, então, as linhas, os fios foram esses. A agulha utilizada foi a 1,75. Usei aqui a palmilhinha e esse moldezinho aqui também, ó, que são da Karina Aviamentos. Eu deixo para vocês aqui também um vídeo de sugestão para quem comprar esse molde, ele vem um pouquinho mais altinho, para você conseguir cortar na medida certa. Vou usar a cola Pega-Mil para colar a palmilhinha no sapatinho. Vamos precisar de tesoura. O enfeitezinho é lá do JHP Metais, lá do Seu Hermílio. Eu vou deixar o contato aqui do Seu Hermílio, da Karina e da Cuticuten, de onde vem essas etiquetinhas aqui, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos usar aqui, é opcional, tá? Se não quiser, não precisa colocar no seu, não. Ilhoses, tamanho 54 e o alicate número 5, para aplicar ilhós número 54 também. O meu é esse aqui, ó. Eu comprei lá na JHP Metais também. Consegui desenrolar aqui. Olha, esse aqui. Então, é esse que eu uso. Se você tiver o balancinho também serve. Vai ficar bem mais confortável também para você usar. Então, gente, eu acredito que eu já tenha passado toda a lista de materiais. O cadastro que eu utilizei também é da JHP Metais. Ele tem 49 centímetros de comprimento aproximadamente, tá? Então, é isso. Sem mais delongas, nós vamos para a nossa aula, tá? E esqueci da agulhinha. Vamos usar uma agulhinha de tapeçaria para fazer arremates. Vamos começar fazendo a nossa sola. A sola fica com 8 centímetros e ela tem aqui na frente, ó, mais ou menos 4,5 de largura, ó. Tem 4,5 de largura e aqui no calcanhar fica com aproximadamente 3 de largura. Bem, essa sola ela tem 50 pontos. Como vamos trabalhar com fio mais grosso, mais calibroso, né? Então, tende a diminuir mesmo a quantidade de pontos que você vai ter na sola. Vamos fazer aqui o nó inicial. E 16 correntes. Feitas 16 correntes, vamos laçar a agulha e aqui pular 1, 2 e 3 correntinhas. Na quarta, vamos fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Após, vamos fazer agora uma sequência de 11 pontos altos, um ponto para cada ponto corrente aqui de base, ó. Dentro de cada correntinha eu faço um ponto alto. Vai sobrar um ponto aqui no final sem fazer. Fim da carreira, aqui temos um ponto sobrando. Dentro desse ponto eu vou fazer 8 pontos altos.
todos nesse mesmo pontinho, ó. Já tem 1, 2, 3. Quando eu inteirar os 8 pontos, eu volto. Tenho aqui os 8 pontos prontinhos. Agora, seguiremos para cada laçadinha dessa que ficou aqui, ó, correspondente a um ponto do lado anterior, nós vamos fazer um ponto alto também, repetindo aquela mesma quantidade, 11 pontos altos, ó. Para cada pontinho, em cima de cada ponto alto, nós fazemos um ponto alto novamente, ó. Então, vai ficar desse jeito aqui. Quando eu tiver os 11, eu volto. Aproveite para esconder esse fio, tá? Deixa ele bem encostadinho aqui na base dos pontos para você conseguir arrematar esse fio aqui sem precisar depois vir com agulha de tapeçaria e fazer todo aquele arremate. Pronto! Agora eu vou laçar a agulha e vir aqui, ó, nesse mesmo lugar onde eu tenho aqueles 3 pontos, lembrando que as 3 correntes que nós pulamos aqui, elas vão servir como um ponto alto, tá? Eu esqueci de comentar com vocês no início. Então, aqui, na verdade, temos 3 pontos altos dentro dessa corrente aqui. Então, nós vamos vir nesse mesmo lugar, onde temos já 3 pontos, vamos fazer mais 3 pontos. 2 e 3. Para fechar a nossa carreira, nós vamos contar aqui 1, 2 e na terceira corrente vamos fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a nossa carreira. Essa é a primeira carreira e fica dessa forma. Uma corrente e aqui nesse mesmo lugar onde eu prendi a minha carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, vai dar exatamente em cima do primeiro ponto. Agora, nós vamos seguir para os próximos 2 pontos e vamos fazer mais um aumento. São 2 pontos baixos aqui dentro do mesmo ponto, ó. Pegando com jeitinho esse segundo ponto, que ele fica com a laçadinha um pouquinho mais aberta. E agora, mais um aumento no terceiro ponto. Seguimos agora fazendo 11 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Já tenho aqui a minha sequência pronta. Agora já vamos vir aqui para ir dentro dos 8 pontos e vamos fazer um aumento de ponto baixo para cada ponto que nós temos aqui. Lembram que fizemos 8 pontos dentro de uma só corrente? Então, é nesses 8 que nós faremos um aumento para cada ponto de base. Para cada pontinho, 2 pontos baixos em cima dele, ó, ou dentro das alças desses pontos. Assim, nós vamos completar aqui 8 aumentos. Fiz 8 aumentos e agora partiremos aqui para cada ponto de base um ponto baixo. No total, faremos 11, após os 8 aumentos, 11 pontos baixos. Pronto. Agora, nos 3 últimos pontos, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo para cada ponto desse aqui. Já fiz um aumento, 2 e agora 3. 2 pontos para cada pontinho aqui que eu sinalizei para vocês. Agora, a gente vem aqui, ó, dentro das 2 alças do primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo, unindo a nossa segunda carreira. Iniciando a terceira carreira, vamos fazer uma corrente. Essa corrente é apenas para dar a altura do ponto, tá? Vamos vir aqui no mesmo espaço onde prendemos o fio, ou onde unimos a carreira, e vamos fazer um meio ponto alto. Seguimos fazendo aqui no total 10 meio pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, não faremos aumento. Quando eu tiver aqui a minha sequência de 10 pontos, eu volto. Prontinho, 10 pontos feitos. Agora, vamos seguir fazendo 11 pontos altos.
Já volto com vocês quando eu finalizar a minha sequência de 11 pontos. Concluí meus 11 pontos, agora vamos fazer 8 meio pontos altos. Vou fazer aqui meus 8 pontos e já volto. Feitos os 8 meio pontos, voltaremos a trabalhar 11 pontos altos. Prontinho, agora eu laço a minha agulha e volto a fazer uma sequência de 10 meio pontos altos. Pronto, agora nós vamos fazer a união dessa sola de uma forma diferente. Vou cortar o fio, agora eu vou puxar aqui direto, vou virar a minha sola assim, ó, ao contrário, o avesso virado para mim. Vou pular as duas alcinhas do primeiro ponto, venho nas duas alças do segundo ponto, trago o fio aqui para cá. Agora eu entro com a agulha de baixo para cima, passando por dentro dos nozinhos do último ponto. Vai sair exatamente de onde está saindo essa linha aqui, tá? Agora eu trago o fio para baixo. Ficou uma laçada bem larga. Você pode virar para o lado certo. E aí, você vai vir aqui, ó, com a agulha, abaixar um pouquinho esse ponto, que agora nós vamos substituir por essa laçada. O ponto que nós pulamos vai ser ignorado, tá? Porque nós vamos ter essa nossa nova laçadinha que vai fazer a vez desse ponto. Entro dentro dessas duas laçadinhas que acabamos de formar e trago o fio aqui para fora. Entro no próximo ponto e trago o fio para a parte de trás. Novamente, ponto anterior, fio para cá. E como eu vou arrematar e puxar esse fio para a parte do avesso, eu vou deixar a linha lá pro lado avesso, tá? Lado certo e aqui, lado avesso da sola. Aí, se você for usar palmilha ou já colar a palmilha, que é o que eu prefiro fazer, aí você já pode fazer um arremate assim, ó, dar um nozinho e só cortar o excesso aqui do fio. Essa linha que nós viemos arrematando, você já pode cortar mais justinha. E ficou assim a nossa solinha, tamanho 8 centímetros. Medindo aqui, conferindo a nossa medida, ficou exatamente com 8 centímetros. Igualzinho aqui a que nós já tínhamos prontinha. Bem, então agora nós vamos passar para a próxima etapa. Eu vou vir aqui, ó, na divisão do calcanhar certinho, coloco a agulha assim, eu consigo achar o ponto exato aqui que vai dividir, ó. O meio entre esse e esse aqui é o ponto de divisão, ó. Então, eu venho no ponto que está mais à esquerda, pego a segunda alça do ponto, vou prender aqui o meu fio, desse jeitinho, faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar, aqui nessa mesma alcinha onde nós prendemos o nosso fio. Já vou aproveitar para arrematar o fio, venho aqui pro próximo ponto, faço um ponto baixo no próximo, mais um pontinho baixo e vou seguindo, fazendo ponto baixo em cima para cada alcinha dessa aqui que nós vamos usar, tá? Já deixo o fio para cá e continuo trabalhando meus 60 não, gente, é 50 aqui. Meus 50 pontos baixos. Quando eu chegar aqui no finalzinho, fazer o meu último ponto, eu volto pra gente unir essa carreira. Tenho já os meus 50 pontos baixos, e para unir a carreira, eu venho dentro aqui, ó, das duas alças do primeiro ponto baixo, ignora sempre aquela correntinha, tá? Nesse tipo de trabalho, nós vamos ignorar essa corrente, vamos vir aqui nessas duas alcinhas, puxou a linha e passa por dentro
da alça que está na agulha. Fiz um ponto baixíssimo para unir a minha carreira. Para iniciar a próxima carreira, eu faço uma corrente e aqui nesse mesmo lugar onde eu uni a minha carreira, naquele mesmo pontinho, eu faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto, total de 50 pontos baixos, para unir a carreira, sempre dessa forma, exceto a última carreirinha, que eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer a união. É parecidíssimo com o que fizemos aqui na sola, tá? Eu já volto. Vou unir aqui a segunda carreira com vocês, lá nas duas alcinhas do ponto baixo, do primeiro ponto baixo, um ponto baixíssimo, uma corrente, nesse mesmo lugar, ó, fica sempre com um buraquinho. Inicia a minha terceira carreira. Quando eu finalizar a minha terceira carreira, eu volto. Pronto, unindo aqui duas alças do último ponto, ponto baixíssimo. Uma corrente e vamos iniciar a nossa quarta carreirinha de 50 pontos baixos. Finalizei meu último pontinho da carreirinha 4. Agora, nós vamos cortar o fio. Puxar aqui direto, sem fazer a união aqui no primeiro ponto. E vamos fazer o mesmo que fizemos lá na sola, ó. Vamos saltar o primeiro ponto, entrar aqui no segundo ponto e trazer o fio para a parte de dentro. Agora, vamos entrar dentro aqui do nozinho do último ponto de baixo para cima, saindo exatamente no mesmo lugar de onde sai esse fio. E vamos trazer o fio aqui para a parte de baixo. Puxou direto. Formou uma nova laçada que substituirá nosso primeiro ponto aqui. Ajusta a laçadinha para ficar do tamanho das outras, entra dentro dessa mesma laçada, duas alcinhas, né, que acabamos de formar, puxa o fio para fora, vem um ponto à frente ou atrás e traz o fio para dentro, volta de novo na mesma laçadinha, nas duas laçadinhas, e vou deixar o fio para a parte de dentro. Então, vou levar um ponto, entrando um ponto à frente, esse fio aqui para a parte de dentro, vou deixar aqui. Quando eu vier fazendo pontos aqui, ó, vou deixar ele encostadinho e já vou vir arrematando. Esse fio aqui, nós já podemos cortar, dar uma puxadinha e corta aqui bem rente. Depois você dá uma sacudidinha, estica um pouquinho, sacode para lá para cá, para as pontinhas sumir aqui. E está pronta a base do nosso sapatinho. Vou pôr aqui, ó, dentro do pezinho o molde para vocês verem. Se você deseja colar a sua palmilha para o sapatinho ficar mais estruturadinho, é a hora exata de você fazer isso, tá? Eu vou passar a cola aqui por dentro, ó. Bem pouquinho, precisa passar uma quantidade exagerada de cola, não. Porque eu vou passar também na palmilha, então a união faz a força, né? Vai unir com um pouquinho de cola daqui e um pouquinho de cola aqui da palmilha e vai dar tudo certo. Passa até na bordinha, tá? Da palmilha, para não correr o risco de soltar. Pode deixar a palmilha solta? Pode, mas eu prefiro colar ela. Tem alguns sapatinhos que eu deixo solta, mas a maioria eu colo. Bem, agora vamos vir aqui com cuidado, ó, e acomodar a nossa palmilha aqui dentro. Se você quiser fazer por etapa, passar cola na parte da frente da palmilha e cola aqui, e depois passar na parte de trás, também pode fazer, ou vice-versa, né? A parte de trás primeiro, depois na frente. Eu já passei cola em toda ela, e depois tem que ver com cuidado, senão pode dar ruim aí, dependendo da cola que você tá usando. Essa cola aqui é pega-mil, mesmo se ela esbarrar aqui nessa parte lateral, quando ela seca, ela não fica rígida, não fica dura, então não fica desconfortável. Já com a cola de silicone é um pouquinho diferente, ela fica rígida quando seca. Então, toma um pouquinho de cuidado aí para colar. Se você quiser, você pode colar a sua palmilha assim, quando eu tiver assim, ó.
Você vem com a sua palmilhinha, cola, deixando a margem aqui para você pegar, né, as laçadinhas livres para você pegar aqui e fazer os pontos, tá? Bem, então, dicas dadas, agora vamos seguir com o nosso sapatinho. Agora a gente vai trabalhar com um fio colorido, aí a cor que você escolheu para fazer a sua botinha. Vamos nos guiar aqui pelo meio do calcanhar, achar aqui o ponto de divisão do calcanhar que fica mais à esquerda. Vamos pegar apenas a alça de trás dos pontos, ó. Prender o fio, fazendo uma corrente para não soltar, ó. E a partir daqui desse mesmo ponto, nós vamos começar a trabalhar um total de 11 pontos baixos. Já aproveito para esconder os fios, arrematando, ó, esses dois aqui. Vou fazendo para cada pontinho um ponto baixo, usando a alça de trás. Não se esqueça. Quando eu completar aqui a minha sequência de 11 pontos, eu volto. Já tenho aqui os meus 11 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 meio pontos altos. 1 e 2. Laçar a agulha e vamos fazer um ponto alto. E após, vamos fazer uma sequência de 2 pontos altos alongados, ó. Como se fosse fazer um ponto alto, vamos tirar uma alça e depois duas. E depois mais duas. O ponto alto ele fica mais alongado. Vamos fazer mais uma. Uma, duas e mais duas. Agora, vamos fazer uma sequência de 9 diminuições de pontos altos alongados. Da seguinte forma, laça a agulha, vem para o próximo ponto, tira uma e duas e deixa essas duas aqui na agulha. Laça a agulha, tira um e dois, ficamos com 3 alças na agulha. Laça a agulha e passa por dentro das 3 alças. Vamos repetir essa diminuição por mais 8 vezes, até inteirarmos aqui as 9. Feitas as 9 diminuições, agora nós vamos laçar a agulha e repetir aqui 2 pontos altos alongados. Um e mais um, ó. Agora, vamos fazer um ponto alto, um meio ponto alto, mais um meio ponto alto, e uma sequência de 11 pontos baixos, que vai dar exatamente aqui nos pontos que faltam para completar a carreira. No fim da carreira, eu volto com vocês. Pronto. Agora, aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo,
passando por dentro da alça que estava na agulha. Vamos iniciar agora a próxima carreira fazendo uma corrente e um ponto baixo dentro do mesmo ponto. Seguiremos fazendo um total de 41 pontos baixos. Essa carreira toda será somente de ponto sobre ponto. Não terá aqui nenhum tipo de aumento nem diminuição, tá bom? Então, é somente obedecer na mesma quantidade de pontos que você ficou na carreira anterior. 41 pontos. Eu já volto. Prontinho. Agora, vamos unir aqui a carreira usando as duas alças do primeiro ponto baixo e fazendo ponto baixíssimo. Vamos fazer agora uma corrente e iniciar aqui a partir desse mesmo lugar onde onde prendemos o fio, ó, nesse mesmo buraquinho, 12 pontos baixos. Eu concluindo a minha sequência de 12 pontos, volto com vocês. Após os 12 pontos baixos, vamos fazer 2 meio pontos altos. 1 e 2. A seguir, um ponto alto. Vamos fazer agora 2 diminuições de ponto alto. Normal, ó. Tirei 2 alcinhas, fiquei com uma na agulha, lacei a agulha, tiro 2 alças, deixo uma na agulha. Passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Vamos fazer mais uma. Próximo ponto, busquei o fio, tiro 2 alças, deixo uma na agulha. Próximo ponto, busco o fio, deixo 2 alças, tiro 2 alças, deixo uma na agulha, passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Vamos fazer agora uma diminuição tripla de ponto alto. Vamos repetir 3 vezes, ó, o mesmo. Vamos deixar aqui na agulha 4 alcinhas ao invés de 3. Ó, e mais uma. Agora, eu vou passar o fio por dentro das 4 alças. Volto a trabalhar 2 diminuições normais, de apenas um ponto, ó. Um ponto assim que diminui, tá, gente? Usamos 2 pontos. Assim, ó. Prontinho. Nossa sequência de diminuição já foi feita. Agora, vamos voltar a trabalhar um ponto alto, 2 meio pontos e uma sequência de 12 pontos baixos. Eu concluindo meus 12 pontos, volto com vocês. Concluída essa carreira, agora nós vamos pegar aqui o fio, cortar ele e fazer aquele arrematezinho que eu já ensinei pra vocês. Olha, vamos virar o sapatinho assim, nesse sentido. E aqui vamos pular as 2 alças do primeiro ponto e vamos entrar nas 2 alcinhas do segundo ponto. Trazer o fio aqui pra parte de dentro. Agora, vamos vir com a agulha de baixo pra cima aqui dentro do último pontinho que nós fizemos, ó, pegando lá no meiozinho, saindo exatamente de onde sai esse fio. Vamos pegar aqui a linha e passar ela aqui por dentro desse nozinho, trazendo aqui pra baixo. Formamos uma nova laçada aqui, que substituirá o nosso primeiro ponto, o ponto que nós pulamos. Ajusta a laçada, entra aqui, ó, com a agulha assim, puxa o fio pra cá, vai no ponto, um ponto à frente ou um ponto atrás e traz o fio para o outro lado. Novamente, vai fazer o mesmo, ó. Entra no ponto anterior, pra lá, e entra à frente e leva o fio, deixando aqui pra parte de dentro. Quando passarmos uma carreirinha de pontos aqui, vamos conseguir arrematar esse fio. Bem, agora nós vamos começar a fazer
a parte de lingueta, essa partezinha aqui, ó, de dentro. Vamos nos guiar aqui pelo meio ponto aqui. Ó, nós fizemos na carreira anterior 12 pontos baixos, ó, deu 12 até aqui. Aí temos o primeiro meio ponto após o último pontinho baixo. Vamos vir aqui, ó, nesse próximo meio ponto. Vamos inserir a nossa agulha aqui e começar a trabalhar aqui uma sequência de 10 meio pontos altos. Então, vou prender o fio com uma corrente, vou fazer mais uma para dar altura de um meio ponto. Já venho pro próximo ponto, contando aqui, ó, como 2, agora já tenho 3. Essas duas correntes representam um meio ponto, tá? 3, 4, até inteirar 10. Eu já volto. Fiz os 10 meio pontos, já aproveitei para arrematar o fio. Vou fazer agora uma corrente, virar o trabalho e voltar fazendo ponto sobre ponto aqui, sendo que essa carreira será toda em ponto baixo. Essa é a nossa segunda carreira da lingueta. Fico com um total de 10 pontos também, tá? Eu vou voltar para fazer os 2 últimos pontos aqui com vocês. Já tenho os meus 8 pontos. Agora eu venho aqui, ó, nessa alcinha mais larguinha, faço meu ponto 9 e o ponto 10 vai pegar exatamente dentro da segunda correntinha daquelas duas que representam o nosso primeiro ponto da carreira anterior. Então, ali eu faço meu ponto 10. Lembrem sempre disso na hora que vocês voltarem com a carreira de ponto baixo. Duas correntes representando um meio ponto alto e agora eu vou repetir novamente os 10 meio pontos. No fim da carreira, eu volto. Essa é a nossa carreirinha 3 da lingueta. Pronto, agora na nossa quarta carreira, fiz uma corrente, viro o trabalho e vamos repetir os 10 pontos, sendo toda ela em ponto baixo. No fim da carreira, eu volto. Lembrem aqui, ó, do esqueminha aqui do final. Prontinho. E agora eu vou virar o trabalho, vou fazer aqui duas correntes representando um meio ponto alto. Venho aqui no mesmo lugar de onde saem as duas correntes, faço mais um meio ponto. Fiz aqui um aumento de meio ponto. Sigo fazendo após o aumento 8 meio pontos altos. Vai sobrar um pontinho lá no final sem fazer, onde faremos mais um aumento. E cheguei aqui, ó, no último ponto, onde faremos um aumento de meio ponto também. Prontinho. Uma corrente, vira o trabalho. Eu fiquei aqui na carreira 5 com um total de 12 pontos. Vou voltar aqui na minha carreira 6, será todo em ponto baixo, repetindo a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Ficarei com 12 pontos também. Prontinho. Completei a minha carreira número 6. E agora na carreira 7 vamos fazer um aumento aqui no início também. Duas correntes representando meio ponto. E aqui no primeiro espaço, de onde saem essas duas correntes, faço mais um meio ponto. Tenho um aumento. Após o aumento, faço mais 10 meio pontos altos, me sobrando no final um ponto ali sem fazer. Pronto. E aqui no fim da carreira, nesse último pontinho, faço mais um aumento de meio ponto alto. Nada mais é que 2 meio pontos no mesmo ponto. Uma corrente, viro o trabalho com o fio aqui para trás, ó. E vou fazer agora, pulando a corrente, venho pro próximo ponto, pegando assim no meio, ó. Faço ponto baixíssimo. Vou fazer no total 14 pontos baixíssimos, que é a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Que a propósito, a carreira 7 fica com um total de 14 pontos, tá? Eu esqueci de falar com vocês. Então, aqui, ó, a carreira número 8 terá também um total de 14 pontos. Pontos baixíssimos, eu já volto. Completei meus 14 pontos, uma corrente, dá um espacinho, corto o fio. E agora nós vamos arrematar aqui já esse fio. Se a sua linguetinha ficou tortinha, vindo mais para tendendo mais para a direita,
segura aqui na base e aqui, ó, na pontinha do lado esquerdo e puxa assim, ó, pro lado contrário, que ela vai se acertar, tá? Vai ficar direitinha. Bem, agora vamos arrematar aqui o fio, trazendo aqui ele para baixo, um pouquinho abaixo, sem deixar repuxar. E aqui na direção em que ele ficou mesmo, ó, eu vou entrar aqui no meio da trama desses pontos, ó. Vou levar a linha para lá. Agora, eu vou entrar aqui um pouquinho à frente. Tá saindo aqui o fio, eu entro um pouco à frente e volto, retornando aqui um pouco com o meu fio. Não precisa ir até o final não, tá? É só para garantir que não vai soltar esse arremate. E aí sim, podemos cortar o fio e já está arrematadinha a nossa linguetinha. Agora, nós vamos fazer essa parte toda aqui, ó, de lateral, tá? E calcanhar. Da parte de trás também, tá? Envolve todo esse caninho. Eu vou vir aqui, ó, aqui eu tenho o ponto, o último pontinho da lingueta, né? Então, eu vou vir aqui nesse ponto aqui, ó. É um meio ponto que eu tenho aqui. Vou entrar aqui, ó, e vou sair assim, ó, no meio aqui, à frente, né, desse meio ponto. Entrei na base dele e saí à frente. Vou fazer aqui uma corrente, ou melhor, vou fazer duas correntes para representar um ponto baixo. Uma e duas. E agora eu vou já trabalhar dentro das duas alcinhas dos demais pontos. Olha, eu vou fazer o ponto baixo e agora seguindo os próximos pontos. Então, eu trabalhei um ponto em relevo e mais aqui, esses pontos baixos aqui que eu vou seguir até, ó, esse último ponto livre aqui antes da lingueta, até esse pontinho, tá? Eu vou voltar aqui quando eu tiver no total, contando aqui com esse ponto em relevo, 26 pontos, tá? Eu já volto. Pronto. Já tem aqui os 26 pontos e agora vamos fazer o nosso ponto 27, entrando aqui, ó, nesse buraquinho que nós temos aqui, onde temos o último pontinho, ou melhor, o primeiro pontinho da lingueta. E vamos sair aqui no meio do meio ponto, ó. No meio não, entre o meio ponto, nesse espacinho. E vamos prender aqui o nosso fio com... O nosso fio não, vamos fazer um ponto baixo aqui. Prontinho. Agora, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e voltar aqui com os nossos 27 pontos. Ponto sobre ponto, tá? Então, na primeira carreira, eu fiquei com 27 pontos. E na segunda, também ficarei com 27 pontos. Eu já volto. Voltei aqui só para lembrar vocês que nosso último pontinho serão aquelas duas correntes, ó. Então, eu pego bem no meiozinho delas e de uma delas, tá? Pode ser tanto a de cima quanto a de baixo, que dá certo. E faço o meu último pontinho, ponto 27. Viro o trabalho e aqui eu posso fazer uma corrente também. Vamos iniciar a carreira 3, fazendo aqui no início um ponto baixo, duas correntes, vou pular um ponto e vou fazer uma sequência de 23 pontos baixos, tá? Quando eu concluir a minha sequência, eu volto com vocês. Fiz os 23 pontos, agora faremos duas correntes, vamos pular o próximo ponto e fazer um ponto baixo aqui dentro do nosso último pontinho da carreira. Vou agora virar o trabalho e já ia fazer uma correntinha. Vou esticar um pouquinho o fio e já vou pular esse primeiro ponto, vir dentro aqui do espaço de correntes, vou fazer aqui um ponto baixo. Diminuímos um ponto aqui no início da nossa carreira. Após a diminuição, nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, tá? Vamos fazer aqui mais 23 pontos. Feitos os 23 pontos, vamos realizar aqui também uma diminuição no final. Você pode entrar dentro do espaço corrente, buscar o fio e deixar na agulha. Entra dentro do último ponto, busca o fio e deixa na agulha. E agora,
Laça a agulha e passa o fio por dentro das 3 alcinhas. Vira o trabalho e iniciaremos agora a nossa carreira número 5, já fazendo uma diminuição também. Estica um pouquinho o fio, vai pular esse primeiro ponto, vai vir no segundo ponto e fazer um ponto baixo aqui direto, tá? Após a diminuição, vamos fazer 2 correntes, pular um ponto e seguir aqui fazendo 19 pontos baixos. Fiz os 19 pontos, sobraram aqui 3 pontos sem fazer. Vou fazer agora 2 correntes, pulo um ponto e uma diminuição usando os 2 pontos finais, ó, 2 pontos restantes. Entrei dentro do próximo ponto, no caso que é o penúltimo ponto, busquei o fio e deixo na agulha. Próximo ponto e último, busco o fio e deixo na agulha. 3 laçadinhas, 3 alcinhas. Agora eu passo o fio por dentro das 3 alcinhas, tem aqui uma diminuição. Vamos iniciar agora a carreira número 6, virando o trabalho, já fazendo aqui uma diminuição. Estica um pouco o fio, pula o primeiro ponto, vem aqui já direto dentro do intervalinho de 2 correntes que demos aqui. Fizemos aqui então a diminuição, vamos fazer agora 19 pontos baixos, ponto sobre ponto, e eu já volto aqui para fazer a diminuição final lá no finzinho aqui, no finalzinho da carreira. Agora, já temos a sequência de 19 pontos, vamos entrar agora dentro desse espaço de correntes, busco o fio, deixo na agulha, e no último ponto, busco o fio, deixo na agulha, agora passo a linha por dentro das 3 alcinhas, uma corrente bem apertadinho, e vamos cortar o fio, finalizamos o caninho aqui da nossa botinha. Ficou assim, agora vamos já começar a fazer uma carreira de acabamento. Vai ter início aqui, ó. Vocês vão perceber que aqui é onde nós pegamos, entramos para fazer o primeiro ponto aqui da lateral. Então, aqui tá exatamente o buraquinho onde entramos. Eu vou vir um pouco à frente, ó, no próximo buraquinho que eu tenho aqui, e saio aqui no mesmo lugar onde está esse primeiro ponto. Vou prender o fio com uma corrente. Bem apertadinha. E vamos subir aqui, fazendo ponto baixo, percorrendo toda essa parte aqui, até chegar aqui do outro lado. Bem, eu vou já arrematar esse fio aqui, e vou deixar esse aqui para arrematar nessa carreira aqui de cima, para não embolar muito aí a visão de vocês. Olha, eu já venho direto para a primeira carreirinha e faço um ponto baixo na beiradinha, tá, gente? Ó, aqui na direção dos pontilhadinhos, bem na beiradinha, mais um pontinho. Esse ponto anterior eu fiz na direção da valetinha, ó. Esse aqui na direção da carreirinha que tem os pontilhadinhos. Agora na direção dessa valetinha, exatamente onde eu tenho o primeiro furinho, onde eu vou colocar o ilhóis, eu faço mais um ponto baixo. Bem na pontinha para ficar delicadinho. Na direção da carreirinha de pontilhadinhos, lá na pontinha, um ponto baixo. Aqui, ó, na direção do próximo furinho do ilhóis, mais um pontinho. Aqui na direção dos pontilhadinhos, um ponto baixo. Agora eu já vou pegar aqui, ó, direto dentro aqui dessa primeira laçada aqui, dos laçadas, né, do primeiro ponto dessa carreira reta. Vou fazer aqui 3 pontos baixos nesse mesmo espaço, 1, 2 e 3. Já posso deixar esse fio que eu vim arrematando de baixo para cá, para eu só cortar. E vou começar a arrematar esse para cá. E vou fazer aqui ponto sobre ponto. Depois você vem aqui, ó, nesses 3 pontos, pega no ponto do meio e dá uma puxadinha assim para frente, para ajeitar aqui, para formar uma quina aqui, ó, ficar bonitinho.
Eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui nesse último pontinho da carreirinha reta. Cheguei aqui no último ponto, também faço 3 pontos baixos nesse mesmo ponto. E vou começar a descer agora a carreira, seguindo a mesma lógica, na direção da valetinha, bem na pontinha. Aqui você pega assim, ó, no meio dessa diminuição e faz um ponto. Na direção dos pontilhadinhos, bem na beiradinha. Na direção do furinho, do furinho não, gente. É sim, do furinho do ilhós, que tá bem escondidinho. Eu faço mais um ponto. Só acertar aqui. Na direção dos pontilhadinhos, um pontinho. Na direção da valinha, aqui será nosso último ponto. Aí eu vou fazer assim, ó. Não vou fechar o ponto baixo. Eu já vou vir aqui, ó, pegando exatamente no mesmo lugar onde eu inseri minha agulha onde eu saí com a agulha para fazer o primeiro ponto e saindo aqui à frente, ó. Vou passar agora a linha direta aqui nas duas alcinhas e faço uma corrente bem apertadinha, finaliza aqui cortando o fio grandinho para fazer o arremate. Esse fio eu vou arrematar ele aqui, ó, por dentro desses pontinhos da lateral, mas você pode vir aqui com ele aqui também por trás, por dentro, né? Arrematar aqui nessa carreirinha. Eu já volto aqui, eu já vou cortar os fios para não embolar aqui a nossa cabecinha, deixar tudo certinho e já volto aqui pra gente continuar. Bem, agora a gente vai fazer essa carreirinha de pontilhadinhos aqui, tá? É um contorno em pontos baixíssimos, iniciando pela lateral direita pelo avesso. Vamos achar aqui o ponto, primeiro ponto, ó, a laçada do primeiro ponto, puxar o fio lá para a parte de dentro, vir aqui já nas duas alcinhas do próximo ponto, sempre usando essas duas laçadinhas dos pontos baixos que é de acabamento que nós acabamos de fazer aqui, ó. Buscando fio lá embaixo, passa por dentro da alcinha que está na agulha. E assim vamos contornar toda essa parte até chegar aqui desse lado. Vai ficando assim. Eu já volto. Cheguei aqui no fim da carreira, ó, do outro lado. E agora eu vou apenas cortar o fio e arrematar aqui essas linhas. Eu vou arrematar aqui nessa carreirinha aqui, ó, de contorno de ponto baixo, tá? O arremate é igual ao que eu mostrei na parte da lingueta, então por isso que eu não vou mostrar novamente, que é a mesma coisa, tá bom? Eu já volto, só cuidado para não aparecer o fio aqui no lado de certo da peça, hein? Agora, nós vamos colocar os ilhoses, tá? Se você tem um balancinho, você pode usar tranquilamente o balancinho. Com a matriz número 54. Nós vamos vir aqui, ó. Os buraquinhos é bem fácil de colocar. Só colocou aqui já entra com facilidade, tá? Com o espaço que a gente deixa é ideal para esse tamanho de ilhós. Olha, colocamos. Vamos vir aqui com o nosso alicate. Se você tem medo que descasque essa pintura do ilhós, você pega um plástico transparente, ó, coloca assim por cima. Vai posicionar essa parte aqui para cima, na parte de fora do ilhós, e a outra ali dentro, bem encaixadinho certinho. E agora é só apertar. Apertar mais um pouquinho, foi fraco. Aí, agora foi. Olha, e aqui fica bem presinho o nosso ilhós, ó. E não estraga a pintura. Você pode fazer sem, mas corre o risco de estragar essa pinturinha que tem o nosso ilhós. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo que já deu uma marcadinha ali por dentro. Esse aqui ficou perfeito, mas esse deu uma marcadinha bem grande ali
Só não, com sorte não descasca, mas às vezes descasca sim. Eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado e já volto. E aqui está posto os ilhosos do outro lado também, no lado esquerdo. Bem, já coloquei aqui a minha botinha dentro do molde, porque agora nós vamos fazer essa parte aqui da frente. E o molde auxilia bastante na hora de colar, tá? Porque fica bem durinho aqui, ó, você tenha mais facilidade de aplicar aqui esse detalhe. Para colar a etiquetinha também, é bem mais prático. Para fazer esse detalhe, nós vamos fazer um nó inicial e uma sequência de 29 correntes. Concluindo minhas 29 correntinhas, eu volto. Agora, nós vamos laçar a agulha e vamos saltar aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, vamos fazer um ponto alto alongado, aquele que tira 1, tira 2 e tira mais 2. Então, temos aqui um ponto alto alongado já aqui no início, tá? E vai ficar assim. Laça a agulha e vamos seguir aqui fazendo mais 20 e... Deixa eu ver aqui, 22 pontos altos alongados no total. Vê se vai conferir aí junto com o meu. No total, a gente fica com 25 pontos altos alongados, contando com esse primeiro aqui, que é representado por 5 correntes. Eu já volto aqui quando tiver mais ou menos aqui no fim, porque eu vou mostrar como eu faço para já arrematar esse fiozinho aqui, tá? Já vou falar, eu coloco ele pra cá, ó, quando eu estiver chegando mais aqui pro finalzinho do cordãozinho de correntes e começo a arrematá-lo aqui, ó, deixa encostadinho e já vou vir arrematando. Então, eu concluindo aqui os meus 25 pontos altos alongados, volto com vocês. Prontinho, concluí aqui os meus 25 pontos. Agora, eu faço uma corrente bem apertadinho, corta aqui, ó, puxo direto. E aqui eu vou trazer essa pontinha aqui, essa linha aqui para trás também. E faço um nozinho para prender ela aqui. Como vamos colar, não vai aparecer esse arrematezinho. Vamos cortar o excesso. E aqui nós podemos colar lá na nossa peça. Vamos passar aqui, ó, a cola. Você pode medir primeiro e ver mais ou menos até onde você vai passar a cola. Dá exatamente na direção aqui, ó, do início da parte de lateral, ó. Tanto aqui quanto aqui, tá? Aí você pode passar a cola aqui e aqui no detalhe também. Se estiver usando a mesma que eu, tá? Eu gosto de fazer assim que ela cola com mais eficiência. Então, aqui, ó, não precisa exagerar na cola. Passo mais aqui na lateral e nas duas, aqui, tanto aqui na parte de baixo e na parte de cima. No meio é opcional, se não quiser passar cola. Se você estiver usando silicone, eu recomendo que você faça somente assim nas bordas, ó. Passa só na borda e não passa aqui no meio. A cola de silicone é muito forte, ela deixa a peça dura. Então, depois que seca, ela fica bem durinha. Ou aqui também mesmo. Passo nas beiradinhas. Não precisa exagerar. Se quiser, passa no meio. Sim. E é isso aí. Agora é só aguardar uns 10 segundinhos. E fazer a união ali na peça. Com cuidado, vai acertando. Pode usar aqui, ó, a agulha para poder chegar com detalhezinho no lugar. Depois que posicionou certinho, você pressiona para colar. Bem, já tá coladinho aqui. Agora, nós vamos passar o pedacinho para finalizar a nossa aulinha. E vou colar também a minha etiquetinha.
Você pode também fazer um detalhezinho menor para colocar aqui na parte de trás, tá? Eu quis deixar assim mesmo, porque vai colar a etiqueta, então já fez a vez do detalhezinho. Mas você pode colar o detalhezinho e etiqueta por cima. Vou passar a cola somente nas duas pontinhas, ó. Como se eu tivesse prendendo mesmo com a agulha, né, naqueles furinhos. A minha não tem furinho, porque eu prefiro colar ela assim, tá? Pera aí. Tava colando a etiqueta da cor errada. Olha, gente, quase que eu faço errado. Quase não se percebe, mas essa aqui é prata e essa é dourada. Bem, tá coladinho. E agora vamos para a parte do cadarço. Vamos passar o cadarcinho, mas antes já vamos colocar aqui esse passadorzinho. Uma pontinha para lá e outra para cá. Vamos ajustar aqui logo o tamanho, segurando aqui nas duas pontinhas e aqui. E agora é só passar o pedacinho de fora para dentro e de fora para dentro. Se vocês quiserem colocar algum outro detalhezinho assim na lateral para identificar o pé direito do pé esquerdo, diferenciar, né? O pé direito do esquerdo, você pode. Olha, gente, agora eu vou fazer um xizinho. Vou passar para você tirar foto, aí você faz o mesmo esquema desse primeiro. Você passa o pedacinho de fora para dentro. E já vai pegando aqui, ó, na parte da lingueta para segurar ela, igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Lá na pontinha. E se você for mandar direto pro cliente, depois que você tirou a foto, né? Claro que você vai mandar pro seu cliente. Aí você vai passar o pedacinho ao contrário, ó, de dentro para fora, porque fica mais fácil para dar o lacinho. Eu vou deixar o meu do mesmo jeito do outro, já no esqueminha aqui para eu poder tirar a foto. Se você preferir também, pode estar modelando o sapatinho para os pontos ficarem mais assentadinhos, ó. Esse aqui eu dei uma modeladinha. Simplesmente você vem, molha a mão, se você não tiver spray, e vai apalpando aqui o seu sapatinho, umedecendo ele depois que tiver aí uns minutinhos, uns segundinhos, né, que você passou água, e você vem apertando assim, ó, fazendo o formato, se você tiver o molde, né, do pezinho molde. Se não tiver, você vai fazendo, apertando, só pra, assim, ó, desse jeito, só pra acomodar os pontos. Eles vão ficar bem acomodadinho, mais baixinho, sem esse volume todo aqui. Bem, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. Vou fazer aqui os tamanhos de 9 e 10 centímetros para deixar completa aí para vocês. Só os tamanhos maiores que eu acho que não vai ser viável, né, fazer, que já entraria na sola emborrachada. E eu quero trabalhar aqui apenas na sola de crochê esse modelinho. Bem, então é isso. Beijos, beijos, beijos. E até um próximo vídeo, até uma próxima aula.